E aí, pessoal, bem-vindos à nossa aula aí da prova da EA, ano de 2016. Vamos com mais uma prova. Então, temos aí a questão 55, dado o polinômio ax ao cubo mais 2a mais b x ao quadrado mais cx mais d menos 4 igual a zero, os valores de a e b para que ele seja um polinômio do segundo grau. Bom, aqui, galera, é como no vídeo anterior, que também tinha uma questão muito parecida com essa. Se a gente quer que esse polinômio seja do segundo grau, então o maior expoente da variável x tem que ser o 2. Então, o que a gente faz com esse coeficiente a de x ao cubo? A gente zera, né? Então, aqui, de imediato, esse a é igual a zero, e a gente cancela esse termo. Acabou, professor? Ainda não, porque caso esse coeficiente aqui seja zero, aí vai dar problema também, porque aí o nosso polinômio será do primeiro grau e a gente quer que ele seja do segundo. Então, esse coeficiente do termo de segundo grau não pode ser zero, tá certo? Então, 2a mais b tem que ser diferente de zero. Só que a gente já sabe que o a é igual a zero. Se o a é obrigatoriamente zero, então a gente tem uma condição ainda mais simples. A gente pode eliminar esse 2a e aí temos a condição B diferente de zero. São as únicas condições sobre A e B. Então, de fato, corrigindo aí com as alternativas, resposta certa, letra C. Então, reparem que é uma questão recorrente, né? E é bem tranquila de resolver. Vamos agora para a questão 65. Ao calcular a média aritmética das notas dos testes físicos de suas 3 turmas, um professor de educação física anotou os seguintes valores. Então, a gente tem aqui a tabela. Turmas A, B e C, o número de cada aluno de cada uma e a média do teste físico de cada uma. A média aritmética das notas do teste físico dos 90 alunos das turmas A, B e C é... Gente, a gente quer a média aqui de todas as turmas, tá certo? De todos os 90 alunos. Como cada turma tem uma média diferente, aqui a gente acaba fazendo uma média aritmética ponderada, beleza? Em que a gente leva em consideração o peso de cada turma. E o que seria esse peso? Seria exatamente a frequência, o número de alunos, tá certo? Então a gente vai fazer o seguinte: a média ponderada é o número de alunos multiplicado pela respectiva média da turma. Então, a gente vai somar cada um desses valores e dividir pela quantidade de alunos, tá certo? Então, aqui a gente faz essa continha, 20 vezes 9 é 180, 40 vezes 7,5 é 300, 30 vezes 8 é 240, e aqui a soma é de 90 alunos naturalmente, né? Então, somando esses valores, somando os valores do numerador, a gente chega em 720, que dividido por 90 tem como resultado 8. Então, a média aritmética das notas de todos os alunos é a letra A, 8,0. Então, bem tranquila também. Vamos para a próxima. Questão 66. A distribuição dos salários dos 20 funcionários de uma empresa está representada no quadro a seguir. Então, tanto a 66 quanto a 67, como a questão anterior, foram questões de estatística. Então, vamos trabalhar bem esse assunto, né? Então, a gente tem aqui a tabela do salário dos funcionários, o número de funcionários, que está associado ao FI, que é a frequência absoluta. FIA, já trabalhamos isso, sabemos que é a frequência acumulada. E FR, que é a nossa frequência relativa. Pergunta: quais são os valores que completam corretamente as lacunas do quadro? E aí, como a gente vai saber? Gente, reparem que a quantidade total de funcionários é 20. A gente vê isso pelo enunciado e a gente vê isso também pela frequência acumulada, porque o último valor da frequência acumulada é o total, tá certo? Então, temos 20 funcionários. Só que a quantidade de funcionários está aqui nessa coluna, nessa segunda coluna da tabela. Então, somando essa quantidade, tem que dar 20. 2 mais 6, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 1, 12. Então, aqui, a frequência que a gente procura é o total, 20, menos o 6, menos o 2, menos o 3, menos o 1. Então, aqui, o valor correspondente é 8, ok?
Bom, e a frequência acumulada, né, que é o nosso próximo espaço aqui na tabela, ela é dada pela soma das frequências obtidas até então. Então, reparem que o primeiro elemento é 2, porque o primeiro elemento da frequência absoluta é 2. O próximo elemento é 8, porque a soma desses valores é 8. E o próximo elemento aqui é 16. Isso significa que a gente tem que ter quanto somado com os 8 dá 16. Então, é claro que a gente vai ter aqui 8, né, conforme a gente já tinha obtido antes. 8 mais 8, 16. E o próximo elemento vai ser o elemento aqui que completa a coluna. Vai ser 16, que é o valor anterior, mais os 3, que é o número de funcionários da próxima classe. Então, 16 mais 3, 19, é o valor da frequência acumulada. E o valor da frequência relativa? Esse valor da frequência relativa diz respeito aos 6 funcionários. Então, aqui basta a gente fazer uma regra de 3, porque é proporcional. Tá? A frequência relativa é proporcional à frequência absoluta. Então, aqui a gente pode fazer, por exemplo, 1 está para 5, pegando a proporção aqui de qualquer linha, escolhemos essa que é mais simples de calcular. Então, 1 está para 5, assim como 6 está para x. Então, aqui basta a gente multiplicar cruzado, montar a proporção. Então, x é igual a 5 vezes 6, que é 30. E aí, a frequência absoluta é 8, é a letra D. A frequência absoluta 19 e a frequência relativa 30. A frequência acumulada, perdão, 19. Ok? Vamos então para a questão 67. A distribuição de frequência abaixo refere-se à exportação de soja realizada por uma cooperativa no mês de abril. Então aqui a gente tem uma variável contínua, tá? Então está separado em classes. Com base nos dados apresentados, qual é a mediana da distribuição? Gente, nós temos aqui 30 elementos, tá certo? Que é o somatório da frequência absoluta. Então, aqui a gente tem 30 elementos. Se a gente tem um número par de elementos, a mediana vai ser a média entre os valores centrais. Então, aqui, a mediana tem que ser o valor 15,5. A pergunta é, a mediana, que é o 15,5, pertence a qual classe? Aí a gente tem que ir fazendo pela frequência acumulada. Então, aqui a gente tem 3, a gente vai somando até chegar na classe, né, que tem o 15,5. Então, 3, então já elimina a primeira classe. 3 mais 2, 5. Então, aqui já elimina a segunda classe também. Tá? Eliminamos as duas primeiras. 5 mais 8, 13. Ainda não chegou a 15,5, então elimina a terceira também. E aí, 13 mais 10, 23. Então, do 13 até o 23, os elementos se encontram na quarta classe, tá certo? Então, 15,5 está aqui na quarta classe. Resposta, letra C. E aí, para fechar essa prova, vamos para a questão 69, que trata de funções. Na função f de x igual a mx menos 2 vezes m menos m, m e n pertencem ao conjunto dos reais. Sabendo que f de 3 é igual a 4 e f de 2 é igual a menos 2, os valores de m e n são respectivamente o quê? Bom, galera, aqui é só aplicar, né? Então, quando a gente aplica o f de 3, no lugar do x a gente escreve o 3. Então, fica 3m menos 2m menos n igual a 4. E aí, aplicando 2, no lugar do x a gente escreve o 2 e iguala a menos 2. Então, daqui para frente é um sisteminha, é só ir melhorando as equações, né? Então, aplicando a distributiva aqui na primeira equação, a gente tem menos 2m mais 2n. 3m menos 2m já dá m, né? Então, m mais 2n é igual a 4. Aplicando a mesma ideia na segunda equação, a gente vai ter aqui menos 2m mais 2n. Então, aqui o 2m cancela e a gente consegue já o valor de n. 2n é igual a menos 2 e n é igual a menos 1. Substituindo n igual a menos 1 na primeira equação, nós vamos ter m menos 2 igual a 4 e, finalmente, m igual a 6. Então, aqui,
utilizando as duas equações, a gente consegue chegar no valor tanto de n quanto de m. Essa questão é bem típica também de concursos. E aí a solução m igual a 6 e n igual a menos 1. Ok, pessoal? Então, mais uma prova aí da EA resolvida para vocês. Quaisquer dúvida, deixem aí nos comentários. Grande abraço e até a próxima aula!